Uningá, que o futuro é aqui. Olá, querido aluno, querida aluna, sejam todos muito bem-vindos à nossa unidade 2 da disciplina de Planejamento Estratégico e Marketing. E nessa unidade 2 a gente vai falar sobre o diagnóstico estratégico. A gente também vai tentar compreender um pouco melhor a importância da análise de ambiente interno e externo no diagnóstico estratégico. Também a gente vai ver a importância da análise da concorrência, é muito importante nessas primeiras etapas do planejamento estratégico a gente estudar profundamente os nossos concorrentes. A gente também vai verificar a matriz SWOT, como podemos aplicar nesse diagnóstico estratégico, vamos compreender o que é a matriz SWOT e vamos falar sobre aquela definição ou análise do propósito organizacional que deve compor ali as etapas iniciais do planejamento estratégico, a missão, visão e valores da organização. Então vamos lá? Muito bem. Falando sobre diagnóstico e estratégia, nossa disciplina é planejamento estratégico e planejamento de marketing. É importante que antes da gente desenvolver as estratégias do planejamento, a gente defina, como vamos ver daqui a pouco ou na próxima aula, os objetivos e metas, mas antes disso tudo é importante a gente ter um diagnóstico estratégico para compreender melhor a nossa empresa e organização que vamos desenvolver o planejamento e também o mercado que está à nossa volta. Então, o planejamento, o diagnóstico estratégico é a parte inicial, seria então a primeira etapa e também fundamental do planejamento estratégico. A gente vai perceber que o planejamento estratégico tem etapas e o diagnóstico estratégico é a primeira etapa do planejamento. É uma espécie de auditoria ou análise geral da organização e também do mercado em que ela está inserida. As informações devem ser o mais real e factuais possíveis, elas devem ser informações atuais. Eu não posso desenvolver um planejamento ou um diagnóstico estratégico com base em informações de 3, 4, 5 anos atrás. Tem que ser o mais real e mais próximo possível da atualidade, porque elas servirão, né, de base para o desenvolvimento e implementação de todo o planejamento estratégico. Eu vou definir depois, na sequência, meus objetivos, minhas metas e minhas estratégias com base nas informações levantadas e analisadas nessa primeira etapa do planejamento estratégico. E aí eu trago uma frase que mostra para a gente a importância disso, de Oliveira, que diz o seguinte: qual a real situação da empresa quanto aos seus aspectos internos e externos? Então eu tenho que ter esse diagnóstico inicial para entender qual é a situação real da empresa, tanto em questões internas quanto dentro do mercado, para que eu possa definir aí sim as minhas estratégias. O que a empresa tem de bom? O que ela tem de regular ou ruim em seu processo administrativo? Eu tenho que conhecer isso. Eu tenho que também ajustar as estratégias de marketing aos novos desafios e oportunidades do mercado que está em volta da empresa. Então, no diagnóstico estratégico, eu analiso o ambiente interno, da porta para dentro da empresa, e para identificar seus pontos fracos, seus pontos fortes, e depois analiso também o ambiente externo, da porta para fora da empresa, concorrentes, mercado consumidor e também aspectos mais amplos que influenciam na minha organização, como, por exemplo, mudanças na tecnologia, mudanças na lei, tendências na economia. Isso é o diagnóstico estratégico, é fazer essa análise inicial. Dentro do diagnóstico estratégico, eu tenho então alguns elementos que eu vou apresentar para você a partir de agora. O primeiro deles são as premissas básicas, que eu devo considerar o ambiente interno e externo e suas variáveis referentes à empresa, como eu disse anteriormente. E aí eu vou encontrar oportunidades que deverão ser usufruídas e ameaças que deverão ser evitadas ou superadas. A empresa deverá ter
pleno conhecimento também dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. Esse processo de análise interna e externa deverá ser integrado, contínuo e acumulativo. Esse diagnóstico estratégico eu faço na etapa inicial do planejamento estratégico, mas ele deve ser feito continuamente. Ele faz parte do sistema de informação da empresa, onde ela fica analisando esses cenários e fazendo esse diagnóstico frequentemente para verificar a sua situação atual no mercado. Porque a empresa não é uma ilha isolada do resto do mundo. O mundo está cada vez mais globalizado e cada vez mais conectado. Se a empresa não ficar de olho nos seus próprios processos e também no mercado que ela está inserida e no contexto global que ela está inserida, a chance dela ficar para trás é muito grande. Então eu preciso estudar a relação existente entre a empresa e seu ambiente interno, da porta para dentro, e externo, da porta para fora, em termos de oportunidades e ameaças, posição atual dos seus produtos versus mercados desejados no futuro e assim por diante. Então, nessa análise interna da empresa, eu devo levantar dados que devem apontar quais são as suas qualidades e as suas deficiências, fazer uma comparação com os concorrentes diretos ou potenciais, além dos pontos fortes e fracos da empresa, também deve considerar seus pontos neutros, onde eu não estou nem muito aquém e nem muito além, porque o ponto neutro é minha média e ele também deve ser observado se ele não pode melhorar, ok? Como o planejamento é um processo dinâmico, os pontos neutros eles vão sendo enquadrados em fortes ou fracos ao longo do tempo. Onde hoje eu estou na média, onde eu tenho um processo rodando adequadamente, amanhã ou depois ele não pode estar melhor, como pode estar pior. Por isso o diagnóstico é feito de forma constante. Dentro da análise de ambientes que a gente fala, tem um microambiente, que é o ambiente próximo da empresa, e o macroambiente, que é o ambiente que circunda essa empresa. O microambiente, então, é constituído por os agentes próximos à empresa que afetam diretamente sua capacidade de atender aos seus clientes. Quem compõe o microambiente e quem deve ser analisado nesse diagnóstico estratégico? A própria empresa, ou seja, olhar seus pontos fortes e fracos, os seus fornecedores, os seus intermediários, os mercados de clientes e consumidores, concorrentes e todos os públicos que interessam a empresa. O macroambiente também deve ser observado e é constituído pelas forças externas mais amplas que afetam o microambiente, como, por exemplo, a economia. Eu tenho que estar constantemente monitorando a economia para verificar se uma mudança na economia pode prejudicar ou até mesmo beneficiar a minha empresa e os meus concorrentes. Por exemplo, se eu sou uma empresa que trabalha com exportação e o dólar sobe muito, isso é uma oportunidade. Agora, se eu trabalho com importação e o dólar sobe muito, isso vai ser uma ameaça para a minha empresa e também para os concorrentes. Será que eu estou mais preparado que o concorrente? Então, o interno e o externo, eles trabalham de forma integrada, certo? Sobre agora a análise da concorrência, devemos sempre estar observando muito próximo os nossos concorrentes, porque eles são a parte fundamental do processo. Tem empresa que tem uma miopia ou uma arrogância muito grande, dizendo eu não tenho concorrente. Né? E aí o que acontece? A empresa geralmente que fala que não tem concorrente, que ninguém é melhor que ela, às vezes é pega de surpresa por um concorrente que ela nem sabia que tinha ou que chega novo no mercado e traz uma inovação e aí ela vai à falência. Né? É a mesma coisa quando você tinha lá o maior fabricante, os melhores videocassetes, né? Se você tem uma idade um pouquinho mais de 25 anos, você vai lembrar o que é videocassete, que tinha JVC, né? Acho que era JVC ou é o JVS? JVC era a marca melhor marca de videocassete do mundo, a marca japonesa. E ela investia constantemente para melhorar o seu produto. E realmente, ela lançava um novo videocassete todos os anos e todo mundo tinha aquele objeto de desejo. Aí veio a concorrência e criou o DVD. Pronto, acabou com o videocassete. Então, cuidado para não dizer que não tem concorrência. Por isso é importante analisar a concorrência. Quanto menor o nível de conhecimento do concorrente, maior o risco que a empresa corre. E vice-versa. Quanto maior o nível de conhecimento, menor o risco estratégico, certo? Na análise da concorrência, eu tenho que levar algumas coisas em consideração. A análise da concorrência deve estabelecer a vantagem competitiva, que Porter nos traz, essa expressão de vantagem competitiva da empresa,
em cada um dos seus concorrentes. Quais são as vantagens que eu tenho em relação a todos os meus concorrentes diretos e indiretos? E essa vantagem competitiva é quando eu identifico as estruturas dos produtos e serviços e dos mercados para os quais a minha empresa tem algum diferencial de atuação. Pode ser que eu não tenha, pode ser que quem tenha vantagem competitiva é o concorrente e eu devo descobri-la, encontrá-la, identificá-la para que eu possa melhorar os meus processos e mudar, inverter esse jogo para que eu comece a ter vantagem competitiva. Vantagem competitiva não é só em relação a produto, o produto do meu concorrente é melhor ou o serviço do meu concorrente é melhor. Pode ser que eu tenha vantagem competitiva em custo, por exemplo. O produto é similar, mas o meu custo de produção é muito menor, então meu lucro é maior. Pode ser que eu tenha vantagem competitiva em comunicação, em promoção, não promoção de leve um, pague dois, promoção de propaganda. O produto é semelhante ao do concorrente, o processo produtivo é semelhante ao do concorrente, só que a minha propaganda é melhor e eu ganho mais com isso, eu vendo mais que ele. Então, tem uma série de vantagens competitivas que eu posso identificar. As que eu tenho e as que o concorrente também tem. É aquele algo mais que faz os clientes comprarem produtos e serviços de uma empresa e não da outra. Então é importantíssimo eu verificar quais são as vantagens competitivas dos meus concorrentes e quais são as minhas, porque isso pode ser o diferencial para o consumidor escolher a minha empresa e não a do outro. A análise da concorrência, então, serve de base para que eu possa formular as estratégias competitivas, obviamente. Para planejar as estratégias competitivas efetivas, a empresa precisa comparar continuadamente seus produtos, estratégias de marketing, preços, canais e promoções com os dos seus concorrentes mais próximos e até mesmo os concorrentes não diretos. 3 tipos de concorrência. Eu tenho concorrência de marca, onde eu tenho produtos similares, que são os concorrentes diretos de uma empresa. Por exemplo, Itaú e Bradesco. Ou seja, são muito similares, são bancos e a concorrência acontece muito mais no âmbito da marca do que necessariamente de inovação de produto. Ford e Fiat também. Produtos substitutos, produtos que competem entre si. Exemplo, um parque de diversões concorre com museus, cinemas, teatros. Então eu tenho a concorrência direta e aqui eu tenho a concorrência indireta. Produtos gerais, produtos de necessidades básicas podem concorrer com aqueles que proporcionam segurança, status e autoestima. Por exemplo, tem pessoas que trocam a compra de um produto de necessidade básica para poder comprar uma roupa da marca, por exemplo. Então, são produtos gerais. Condições de concorrência, condições de mercado. Tem o monopólio, que daí não tem concorrência, é apenas uma empresa vendendo em determinada região e por isso possui forte controle sobre os preços estatais de energia e água, por exemplo. Então aí não tem concorrência, então esse mercado eu não posso competir. O oligopólio, que são poucos concorrentes que vendem e controlam esse mercado. Nesse tipo de mercado, a limitação pode se dar por diversas causas, sendo uma delas a necessidade de altos investimentos de capital. Por exemplo, o mercado da telefonia, né, que você tem poucos concorrentes. TIM, Vivo, Claro, a concorrência é pequena, por quê? Para você montar uma empresa nacional de telefonia, você precisa de concessões públicas e você precisa de um alto investimento. E também o mercado da aviação, a aviação comercial no Brasil, que você tem poucas companhias aéreas, então é um oligopólio. TAM, Gol, Avianca, Azul, ainda são poucas porque a operação custa muito caro. Concorrência pura, que daí são muitos concorrentes e muitos consumidores, é um mercado altamente competitivo, onde você trabalha com commodities, geralmente supermercados, hortifrutigranjeiros e assim por diante. Concorrência monopolista, os produtos e serviços também apresentam similaridade, mas cada concorrente tem uma pequena parcela desse mercado. É possível alguma diferenciação que não seja redução de preços e aí a gente tem as redes de postos de combustíveis, por exemplo, que é uma concorrência, mas não é uma concorrência tão grande assim. Muito bem. Comportamento competitivo. O que eu posso encontrar de comportamentos dos meus concorrentes nessa análise, nesse diagnóstico estratégico, primeiras etapas do planejamento estratégico, análise de ambientes e análise agora da concorrência? Eu posso encontrar aqueles
concorrentes que são cautelosos, que não reagem rapidamente quando percebem movimentos dos rivais ou dos competidores. Eu posso encontrar o concorrente seletivo, que seleciona apenas uma ou outra ferramenta de marketing para o ataque ou contra-ataque. Por exemplo, vou concorrer com preço, vou concorrer com um produto, vou concorrer com a comunicação, com a promoção, com a propaganda, né? Ele é o seletivo. Eu tenho o arrojado, que reagem imediatamente a qualquer ataque. E tem os imprevisíveis, que são os mais complicados, que não há forma de prever que reações serão feitas. Importante é o acompanhamento permanente, porque eu tenho aquele concorrente que ele é uma interrogação. Então, se eu não conheço adequadamente, eu posso ser surpreendido por ele, tá certo? Depois da análise de ambiente interno e externo, a gente viu também a análise da concorrência dentro do diagnóstico estratégico e agora a gente vai falar da matriz SWOT, que a gente utiliza como aplicação para análise das informações anteriores. O termo SWOT é um acrônimo da língua inglesa que vem das expressões stringers, eu estou ruim de inglês, hein? Stringers, que significa forças, weakness, que significa fraquezas, opportunities, que significa oportunidades, e threats, que significa ameaças. Espero que eu tenha pronunciado corretamente ou próximo disso. Também podemos chamá-lo de FOFA, daí para facilitar para nós brasileiros. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Isso é uma matriz muito utilizada no mundo corporativo para que a gente possa, então, pegar as informações do ambiente externo e do ambiente externo, dos concorrentes, e colocar dentro desse quadrante, que é a análise SWOT, matriz FOFA, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso. E aí o que acontece? Eu vou estudando, então, o ambiente interno e externo e identificando oportunidades e ameaças, forças e fraquezas. Posso usar a matriz SWOT para analisar a minha própria empresa e também para analisar o concorrente. Posso criar uma matriz dessa para cada concorrente ou para cada linha de produtos e assim por diante. E aí eu vou colocando dentro desse quadrante das forças as vantagens internas da empresa em relação aos concorrentes, as fraquezas são as desvantagens internas da empresa em relação aos concorrentes. Então, forças e fraquezas está relacionada com o ambiente interno, com o microambiente, a minha empresa, o concorrente e assim por diante, e oportunidades e ameaças têm a ver com o ambiente externo, economia, tecnologia, leis, ambiente natural, cultura, demografias, tudo que circunda a minha empresa e que pode influenciar o meu mercado. Então, oportunidades são aspectos positivos que envolvem com o potencial de fazer crescer a minha vantagem competitiva, e ameaças são aspectos negativos que envolvem o potencial e pode comprometer a vantagem competitiva da minha empresa. Então, por exemplo, dentro do macroambiente, eu tenho lá a tecnologia. Uma nova tecnologia pode ser uma oportunidade, como também pode ser uma ameaça. Lembra do videocassete? Se eu não estiver antenado e não estiver olhando para o ambiente e fazendo essa análise constante, pode ser uma baita ameaça. Sendo a oportunidade ou sendo ameaça, eu estou fazendo esse diagnóstico estratégico para depois desenvolver estratégias, né, no meu planejamento estratégico para reagir a uma ameaça ou para aproveitar uma oportunidade, para melhorar um ponto forte ou para reforçar um ponto forte ou melhorar uma fraqueza, certo? Muito bem. Então aqui tem as estratégias com a FOFA, né? Então dentro do quadrante eu tenho as forças e oportunidades, que eu tenho que tirar o máximo dos pontos fortes, as forças e ameaças eu tenho que tirar o máximo dos pontos fortes e minimizar as ameaças, as fraquezas e oportunidades, minimizar os pontos fracos, em simultâneo também aproveitar as oportunidades, e quando tem fraquezas e ameaças, eu tenho que minimizar ou ultrapassar os pontos fracos e, tanto quanto possível, fazer face às ameaças, certo? Para finalizar, vamos falar sobre o propósito organizacional, que também faz parte dessa etapa inicial, dessa primeira etapa, que é a etapa do diagnóstico estratégico. Eu também tenho que conhecer ou delinear, antes de começar as etapas seguintes do planejamento estratégico, o meu propósito organizacional, que é composto pela missão, visão e valores da empresa. Você já deve saber, mas não custa reforçar, que missão é a razão de ser da empresa. Então eu tenho que, nesse meu diagnóstico estratégico, pensar qual é o negócio da empresa, por que ela existe,
ou seja, qual é a razão de ser, onde se quer chegar com essa empresa, quais as necessidades e expectativas do mercado que a empresa pretende atender. Então, essa missão ela serve de base para nortear qualquer planejamento ou ação da empresa. Se uma empresa executa um planejamento, qualquer que seja, estratégico, tático ou operacional, e não olha ou não leva em conta sua missão, visão e valores, esse planejamento está furado. Então, isso aqui é a etapa inicial, certo? A missão, então, deve satisfazer critérios ligados à capacidade de refletir as habilidades essenciais da empresa, ela deve ser entendível, realística, também flexível, porque é motivo de mudança, e deve ser motivadora. Visão representa o que a empresa quer ser dentro de um período de tempo mais longo. Ela proporciona um grande delineamento do planejamento estratégico, porque visão é como a empresa quer ser enxergada num futuro. Ok? A visão deve ser, então, resultado do consenso e do bom senso de um grupo de líderes e não da vontade de uma só pessoa. E aí eu tenho que pensar na hora da formulação da visão, com um grupo multidisciplinar dentro da empresa para... A gente já sabe por que a empresa existe. Nossa empresa foi criada para isso, missão. E como a gente quer ser reconhecido a partir do desenvolvimento da nossa missão? Isso é a visão. Valores são conjuntos dos princípios e crenças fundamentais que fornecem sustentação para as principais decisões. Assim como nós, enquanto indivíduos, temos nossos valores pessoais, nossas crenças pessoais, as empresas também têm, e isso deve estar exposto no planejamento, certo? Então, utilizar de forma intensa e debater as frases da visão e valores para despertar o pensamento estratégico de todos envolvidos na organização. Finalizando, trago um exemplo de missão, visão e valores da nossa própria instituição. Missão da Uningá. Na perspectiva do presente, projetamos o futuro comprometidos com a educação e com o desenvolvimento técnico-científico, articulados com a razão e ação do homem social. Essa é a razão de existência da Uningá. Então, qualquer estratégia, planejamento ou ação que for desenvolvida por esta empresa, no nível estratégico, tático, operacional, a gente tem que fazer assim, peraí, deixa eu ver qual que é a missão. Então isso aqui vai nortear as minhas ações no presente e no futuro. A visão é como a empresa quer ser vista, ser reconhecida como referencial de excelência no ensino, pesquisa e extensão pela comunidade científica e pela sociedade em geral. Se a empresa quer ser vista desta forma, todas as minhas ações no cotidiano e todo o meu planejamento tem que ter isso como base. E para finalizar, os valores, ética, profissionalismo, humanismo, responsabilidade social e muitos outros. Se a empresa tem como valores e princípios a ética e a honestidade, o meu planejamento tem que pensar nisso e os meus processos têm que levar isso em consideração no dia a dia. Tá certo? Isso é a etapa inicial do planejamento estratégico, que é o diagnóstico estratégico, que envolve muitas informações que servem de base norteadora para as etapas seguintes, tá certo? Muito obrigado e até a próxima unidade.